Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Valéria e esse canal foi criado para ajudar você, mulher, a ressignificar a tua vida, a te ajudar a conduzir a tua vida e te ensinar a tomar as decisões certas para que você possa viver as promessas de Deus para sua vida. Eu tenho também a minha conta no Instagram, que está aqui em cima. Lá eu falo diversos assuntos sobre ressignificação, sobre coisas que nós passamos diariamente. Tem um conteúdo bem bacana. Então me segue lá também no Instagram e nesse vídeo comenta, curte, compartilha, divide com outras pessoas essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai fazer bem para você e para outras pessoas também. Não se esquece de compartilhar, de ativar o sininho aí, para que todas as vezes que eu subir um vídeo, você conseguir receber, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é: aprenda a assumir responsabilidades. É um assunto que essa semana ficou assim bem pertinente na minha cabeça, sabe? Sobre a questão de que muitas pessoas ainda elas vivem de uma forma com que elas não chamam para si as responsabilidades da sua vida, de todas as coisas que acontecem, de todos os caminhos errados que ela tomou, decisões erradas que ela tomou na vida, ela sempre encontra um culpado. Existe sempre uma pessoa, mas foi fulano que fez isso, mas fulano não fez aquilo, mas não me deram uma oportunidade. Mas os meus pais não me deram isso, os meus pais não me ofertaram isso. Essa pessoa sempre coloca a responsabilidade de todas as coisas erradas e ruins na vida dela. Ela coloca essa responsabilidade nas costas de outras pessoas. E muitas vezes nós mesmos, em alguns momentos das nossas vidas, a gente também já fez isso, né? A gente já colocou a responsabilidade de coisas que fizemos, né? Na responsabilidade de outra pessoa, na conta de outra pessoa. Um exemplo, no meu primeiro casamento, quando o meu casamento acabou, eu colocava a responsabilidade no meu ex-marido. Tipo, a responsabilidade era dele, porque ele não fez, porque ele isso, porque ele aquilo, e eu não coloquei a responsabilidade sobre mim, sobre a minha conta. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo, eu fui olhando para dentro de mim e falando, não, peraí, a responsabilidade é mais minha do que dele. Então, eu quero compartilhar com vocês duas passagens bíblicas que vai confirmar exatamente o que eu tô falando para vocês. E tudo isso que eu tô falando, eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: olha só a importância de nós assumirmos as responsabilidades daquilo que fazemos. Disse o homem, aqui é Adão no jardim, né? Eu vou só ler o 11 para poder contextualizar isso aqui. E Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Deus perguntou para Adão. Olha o que Adão respondeu para Deus. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O primeiro homem, a criação do Senhor. O primeiro homem, aquele homem que Deus fez com as próprias mãos, o Senhor fez do barro, o Senhor fez cada partezinha do corpo do homem, o Senhor fez e depois ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, aquele homem que Deus sonhou com ele. Na primeira ocasião, na primeira história da humanidade, quando Deus pergunta, ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deste que me deu o fruto. Ele não assumiu a responsabilidade dele por ter comido
do fruto. E não só por ter comido, por não ter cuidado dessa mulher, por não estar ao lado dela. Por que essa mulher estava sempre conversando com a serpente? Aonde estava esse homem que não estava cuidando dessa mulher? Mas eu não quero entrar nesse assunto. Isso é um assunto para um próximo vídeo. Aqui eu quero falar sobre a falta de responsabilidade que Adão teve nesse momento. Ele não trouxe para si a responsabilidade, ele agiu covardemente. Covardemente. A mulher era dele, ele tinha uma responsabilidade espiritualmente, fisicamente por essa mulher, e ele colocou a culpa nela. Foi a mulher que o Senhor me deste, que comeu o fruto e me deu para eu comer. Quando a gente vê na palavra de Deus sobre Davi, a gente se pergunta, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Não foi o primeiro homem que Deus criou, não. Deus já tinha feito muitos homens antes de Davi, né? Adão foi o primeiro. Então a gente poderia pensar assim: a primeira criação de Deus foi o homem que Deus mais se apaixonou, foi o homem que era o segundo o coração de Deus. E não era. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu com Davi, um homem pecador, um homem adúltero, um homem assassino, um homem negligente, um pai omisso, um homem cheio de defeitos, um homem cheio de pecados, né? Mas por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? E essa resposta eu quero compartilhar com vocês, que está aqui em Salmos 51, no capítulo 3. Aqui é quando Davi peca, né? Ele tem Betseba como sua mulher, né? Ele deita com ela e aí quando ele se dá conta do pecado, ele fala assim para Deus. Olha a diferença da oração, né? Aqui é uma oração e lá foi Adão falando, né, com Deus face a face, que era assim que era o relacionamento deles. Olha só o que Davi falou para Deus. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa, de forma que justa é a tua sentença, que tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu fico emocionada com essa passagem, porque aqui eu consegui entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele assumia todas as responsabilidades, todas ele assumia. Ele fala, eu errei, eu pequei, eu fiz errado, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, olha por mim, me socorre no dia da minha dificuldade. Quando o profeta falou para ele, o teu filho, que foi o filho, né, do pecado, quando o profeta falou para ele, Davi, o teu filho nascerá, mas não viverá. Ele foi para a presença do Senhor e ele se rasgou, se vestiu de pano de saco, jejuou, botou a cara no chão, orou, pediu, clamou. Um homem totalmente de coração aberto, de coração temeroso, de coração adorável, de coração... Davi era um homem que tinha um coração incrível. Apesar de errar, apesar de falhar, apesar de fazer coisas tremendas, ele tinha um coração incrível e ele trazia para si as responsabilidades. Ele poderia ter feito como Adão fez. Senhor, mas foi ela que estava tomando banho lá na varanda, à vista de todo mundo. Ele poderia ter colocado a responsabilidade nela, mas não.
Ele não colocou a responsabilidade em ninguém. Eu pequei contra ti, somente a ti eu pequei. Então, gente, por que muitas vezes nas nossas vidas as coisas não acontecem, a gente não passa para a próxima fase, a nossa história não muda, a nossa realidade não muda? Por quê? Porque nós não assumimos as nossas responsabilidades. Precisamos trazer para nós e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu não fiz. Eu perdi aquela oportunidade, eu não batalhei, eu não estudei, eu não aproveitei as chances que a vida me deu e por isso hoje eu estou onde eu estou. Não é simplesmente falar: o meu pai não investiu em mim, o meu pai não me pagou curso, a minha mãe não me incentivou, a minha mãe não me motivou. Para de colocar responsabilidade sobre pessoas que não têm responsabilidade sobre as suas decisões ou sobre as suas faltas de decisões, né? Porque muitas vezes o problema na nossa vida é por falta de decisões, é por coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Em muitos casos por coisas que fizemos e não era para fazer. Então hoje eu te convido a parar de colocar a responsabilidade na conta de outra pessoa. Não é. A responsabilidade de você ter perdido o teu emprego não foi do teu chefe. Não foi. Foi sua. Você em algum momento fez algum... Ah, Valéria, mas eu fui perseguido na empresa. Na maioria das vezes, na nossa vida, claro, existem exceções? Existe. A gente sabe que existe. Tem casos de perseguição, mas são exceções. Em 95% da nossa vida, muitas vezes somos nós que trilhamos caminhos, que tomamos atitudes, que tomamos decisões das quais nós não deveríamos ter feito, não deveríamos fazer. E precisamos assumir a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida. Para de colocar a culpa no seu cônjuge. Para de falar: mas essa mulher não faz o que deveria fazer, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, essa mulher que tu me deste, Senhor, não cumpre a responsabilidade. Para de colocar a culpa nela. Mulher, para de colocar a responsabilidade nas costas do seu marido. Comece a olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu erro, eu peco, eu faço o que não deveria fazer, eu falo o que não deveria falar. Eu deixo de fazer o que deveria fazer e faço o que não deveria fazer, porque nós somos assim. Então, pare de colocar responsabilidade em outras pessoas. Assuma aquilo que você tem feito, porque Deus se agrada de quem olha para si e fala: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa pelo meu pecado, pela minha falha, me perdoa, Senhor. O Senhor ama esse comportamento, o Senhor ama essa conduta. E Davi foi um homem super abençoado, foi um homem próspero, foi um homem rico. Por quê? Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Gente, é o único homem aqui no manual de instrução que diz que foi o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi, Adão não foi, Noé não foi, Abraão não foi. Cada um, Deus fala uma coisa, né? Noé era um homem justo e bom. Abraão foi o nosso pai na fé. Cada um, Deus dá uma qualificação para esses homens. Mas para Davi, Deus fala: o homem segundo o meu coração. Quem aqui de nós vai poder falar assim: eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, eu sou um homem segundo o coração de Deus? Quem aqui vai poder? Ah, Valéria, ninguém vai poder. Davi foi o único. Por quê? Nós nunca vamos conseguir sermos igual a Jesus Cristo foi. Santo, puro, reto, sem pecado, imaculado. Nós nunca vamos conseguir ser. Mas a gente consegue ser igual a Davi. Porque Davi era homem como nós, pecador como nós. Mas tinha um coração quebrantado. Era uma pessoa que trazia para si toda a responsabilidade. Tudo
Ele trazia, Senhor, fui eu fiz, eu sou um monstro, eu mandei colocar o meu melhor amigo na frente da batalha para que ele fosse assassinado, eu fiz isso, Senhor. Eu tomei uma mulher que não era minha, a mulher do meu melhor amigo, e ainda tentei esconder. Ele declara tudo, ele fala tudo para Deus. Eu fiz. Me perdoa, Senhor. Me ajuda. Não me abandone. Não tire os teus olhos sobre mim. É lindo. É muito lindo. É muito emocionante. E eu quero te convidar a fazer essa leitura, fazer essa reflexão e começar a assumir responsabilidades na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, assuma responsabilidades de qual você precisa dizer, não só para o Senhor, mas para as pessoas, fui eu que errei. Fui eu. Chefe, me desculpa, isso que você me pediu não está pronto porque eu me perdi na data, eu não fiz. Não bote a culpa em outras pessoas. Não coloque. Traga para si a responsabilidade de tudo. Peça desculpa às pessoas que precisam pedir. Recomece e faça com responsabilidade, com diligência. Quando o assunto for relacionado a Deus, peça perdão ao Senhor. Peça ajuda para que você não faça mais isso. Para que você não cometa mais esses erros, esses pecados, essas falhas. Mas tome para si a responsabilidade. E a palavra de Deus diz que você será próspero, que você será abençoado, que você será o homem segundo o coração de Deus, que você será a mulher segundo o coração de Deus. Mas você precisa assumir responsabilidade. Nós todos, hoje, precisamos assumir responsabilidades. Tá bom? Fica aí uma grande palavra de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Bye!